Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo tranquilo com vocês? Professor Matheus Osório aqui para incomodar vocês de novo com essa parte de legislação estadual? Sim. E por bastante tempo. Fica tranquilo, cara. Vão ser muitas aulas, é uma legislação relativamente longa, então que a gente precisa da nossa concentração nisso aqui. Eu optei por fazer separado esse bloco aqui, porque ele tem um ponto muito importante, um dos mais importantes aqui, que talvez seja dessa legislação. Então a gente vai trabalhar agora com a parte do estágio probatório, em que esta legislação que a gente vai trabalhar, ela é de 1970. E a gente sabe que em 1988 aconteceu uma coisa bem pouco importante no Brasil, que é vulgo a nova Constituição de 1988. E elas acabaram conflitando. Então a gente vai trabalhar aqui nesse ponto, um ponto bem específico, então por isso que eu deixei em um bloco separado. Tá? Então bora comigo para a tela. Aqui a gente vai trabalhar na parte do estágio probatório. Então aqui, ó. Artigo 43 do estágio probatório. Pega a caneta. É o período de 2 anos de efetivo exercício a contar da data do início deste, durante o qual são apurados os requisitos necessários à confirmação do funcionário no cargo efetivo para qual foi nomeado. Cara, olha aqui. Esta legislação, ó, a 6174 de 1970, olha quando que ela nasceu. Ela nasceu em 1970, que nem eu te falei. Em 1988, nós tivemos a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, ela colocou um novo prazo de estágio probatório, de 3 anos. Ali no conflito de normas, dá-se prioridade à relevância ali à Constituição Estadual. À Constituição Federal, desculpa. Então, aqui onde você lê período de 2 anos, na verdade, são 3 anos, tá? Então, quando você vai ler a legislação seca, ela vai estar lá ainda, mas ela foi revogada de forma tácita. Uma revogação tacitamente falando, tá? Então, aqui, quando você lê 2 anos, você lá, quando tiver se você imprimiu, você já arrisca isso aí, que é muito importante, tá? Os requisitos de que trata esse artigo são os seguintes. E é só isso por enquanto, tá? A única coisa que você precisa modificar é isso. Aqui, nada foi revogado tacitamente, inclusive, a não ser os 2 anos. Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Para efeito desse estágio probatório, será contada a interinidade no mesmo cargo, desde que não tenha havido nenhuma interrupção. Quando o funcionário em estágio probatório não preencher qualquer dos requisitos de imediato, sob pena de enumerados no parágrafo 1º desse artigo, caberá ao seu chefe de responsabilidade iniciar o processo competente, dando ciência do fato ao interessado. Então ali, quando você está dentro do estágio probatório, cara, não conto para ninguém que foi eu que falei, tá? Mas quando você está ali nos teus primeiros 3 anos de estágio probatório, o que você vai fazer? Você vai dar o gás, cara. Você vai fazer do cu sanfona. Você vai trabalhar feito um fela. Ah, mas Matheus, meu horário de trabalho é das 8 às 6. Cara, trabalha um pouco a mais. É o estágio probatório, cara. Depois é estabilidade, velho. O estágio probatório é o período mais crítico ali. Então, eu vou fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Meu Deus. Eu vou olhar pro chefe, o chefe vai assim, Matheus, você pode me ajudar ali? Vai tomar teu cu, rapaz. Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos, por que eu vou fazer isso? Eu acho que você vai dar início a um padzinho ali por falta de disciplina, né? Ou você vai lá e, cara, eu vou fazer o meu. Eu vou estar lá, vou estar ali, vou receber as minhas fichinhas aqui, eu vou atender 2 pessoas por dia e tem 115 pessoas na fila ali esperando para ser atendido. Você não acha que vai dar um probleminha com base no requisito da eficiência? Então, com base nisso, se você fizer essas coisas que eu falei, e você estiver dentro do seu estágio probatório, que vai acontecer? O seu chefe imediato ele vai dar início ao processo, a um processo administrativo, um padzinho, e aí, eu não quero aprofundar tanto para não confundir a tua cabeça agora, e ele vai dar início ao processo falando assim, ele não está apto a desempenhar as funções da administração pública, portanto, comunicando a você também, falando assim, você não está apto, você não sabe brincar, então, portanto, eu vou dar início a esse PAD e, portanto, pode ser que ocorra o seu desligamento da administração pública ali, porque você está dentro do estágio probatório. Entendeu? Então, parágrafo 4º. O processo referido no parágrafo anterior se conformará ao que dispuser
a regulamentação própria. Então você tem uma regulamentação própria do processo administrativo disciplinar ali no estado do Paraná. Na ausência da iniciativa do chefe imediato do estagiário, decretada lá do parágrafo 3º, lembra que o parágrafo 3º ele fala que quem é competente para iniciar esse processo é o chefe imediato desse artigo, será automaticamente confirmado nesse cargo. Então, aqui o que importa o silêncio da parte interessada. Quem é a parte interessada ou quem é a parte competente nesse caso? O chefe imediato. Se o chefe imediato ele é silenciado, nossa, me fugiu o nome da palavra, me veio um monte de palavra feia, mas agora eu vou pensar numa palavra mais bonitinha. Ele não é competente o suficiente, não competente na questão das possibilidades, ele tem essa possibilidade, mas competente no caso da sua função de chefia. Ele não é bom o suficiente para falar assim, cara, você não é bom para trabalhar aqui na administração pública. No caso de silêncio do chefe imediato, a pessoa entra e é confirmada ao cargo. O que é confirmado ao cargo? Ele entra em instabilidade no cargo que ele pretendeu. Entendido? Viu? Essa aula aqui é muito rapidinha. Vão ter blocos um pouco mais lentos, um pouco mais rápidos. Cara, os blocos ali, eles são divididos para que você consiga concatenar e entender o formato que eu coloco essa legislação. Beleza? Então, bons estudos, um forte abraço e fique com Deus.